Paz, igreja. Bom dia. Eu estou controlando as emoções aqui, irmão, porque realmente eu vou até tomar um pouquinho de água aqui. Esse louvor aqui eu já estava derretendo de chorar. A presença de Deus é tão forte neste lugar. Eu acredito que tem algum irmão do seu lado aí que está carregando uma unção diferente, viu, meu irmão? Eu acredito. E sabe que alegria que eu tenho de ver essa igreja que não para de crescer. É tão maravilhoso ver o que Deus está fazendo neste lugar. É tão maravilhoso ver o que Deus está fazendo em Fortaleza. Deus realizando a tua vontade, salvando vidas, usando você. E isso é só o começo, porque daqui a pouco nós teremos aqui vários cultos, porque não vai caber. Tem um avivamento de Deus neste lugar. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer desde já o carinho de cada um dos irmãos, dos pastores, pastor Gilson, pastor Aline, pastor Naná, pastor Iane. Pastor Naná, um pouquinho que ele fica levando a gente para correr, mas eu quero agradecer de coração. Eu tenho aprendido demais com vocês. E eu sei que o que nós estamos levando para a obra do Senhor no campo, em Belo Horizonte, tem sido algo poderoso do que está acontecendo aqui. E eu fico muito feliz por isso. E antes de eu ler com vocês o texto, eu queria cantar uma frase de uma música africana, porque eu fiz um propósito, toda vez que eu falar, eu falar do projeto de Guiné-Bissau, do nosso projeto. Acho que eu não vou cantar não, porque vai tomar muito tempo. Iaboso Jesus, Iaboso, Iaboso Jesus, Iaboso. Só o Senhor é Jesus. Significa isso. Só o Senhor é Jesus, só o Senhor é na minha vida, só o Senhor é na minha casa, só o Senhor é nessa igreja. Iaboso Jesus, Iaboso, Iaboso Jesus, Iaboso. Mais uma vez, Iaboso Jesus, Iaboso, Iaboso Jesus, Iaboso. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, Eu queria falar hoje com vocês essa palavra. O título dela é a parte do texto que nós vamos ler, que é: põe em ordem a sua casa. 2 Reis capítulo 20, versículo 1 a 6. Está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade
por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito neste lugar, manifestando em nós. Nós te louvamos, somos tão gratos, ó Pai, porque o Senhor tem falado em nosso coração, nos confrontado, nos feito crescer. Nós somos tão gratos porque o Senhor nos tirou de um charco horrível de lodo, colocou nossos pés na rocha. Muito obrigado. Tenha liberdade, Senhor, manifesta a tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Irmão, se Deus dissesse hoje para você, e Ele dissesse: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás, você conseguiria identificar qual área na sua vida, na sua casa, que você deveria colocar em ordem? O que estava desorganizado na vida de Ezequias? E eu comecei a ler os capítulos anteriores para ver a história dele, do pai. E em 2 Reis, capítulo 18, fala como Ezequias começou o reinado. A Bíblia conta que ele era filho de Acaz. Acaz era um rei que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Adorou outros deuses, levantou ídolos, fez Israel pecar contra Deus, cessou a adoração, instaurou a feitiçaria, adoração a outros deuses, invocação a outros deuses. Mas a Bíblia diz que tinha 25 anos de idade quando Ezequias começou a reinar. E quando ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. E ele começou a tirar tudo que estava no templo, na igreja, começou a organizar tudo, organizar a adoração, organizar o louvor. Ele colocou em ordem, tirou todos os postes e ídolos. E é muito interessante que o rei Ezequias foi o rei que quebrou a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. E essa serpente de bronze passou por várias gerações. Ezequias foi o rei que quebrou, porque o povo estava oferecendo incenso a essa serpente de bronze, fazendo dela um deus. Mas Ezequias começou a organizar tudo, e o povo volta o coração para Deus, e a adoração, a ordem, a santidade ao Senhor, a adoração à santidade ao Senhor começou de volta no meio daquele povo. A Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. No capítulo 18 e 19 conta, o rei da Síria começou a ameaçar a Deus e a Ezequias de invadir, de tomar o povo, de trazer o povo como escravo. E aí o rei da Síria afrontando a Deus e a Ezequias, e a Bíblia diz que Ezequias pegou aquela afronta e ele levou diante do Senhor. E o Senhor, com apenas um anjo, matou 185 mil homens, livrando, e o rei da Síria fugiu, foi embora. E está tudo lindo, tudo acontecendo. Mas de repente, capítulo 20, Deus envia o profeta Isaías e fala: Ezequias, coloca ordem na sua casa, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias chorou muito, orou: eu fui fiel ao Senhor. E antes que Isaías sai da parte central da cidade, Deus fala com ele: volta. Ele volta e fala com Ezequias que Deus estava acrescentando 15 anos de vida. E nesse período de 15 anos acrescentados a Ezequias, nasceu Manassés, filho de Ezequias. E antes de ler o texto sobre Manassés, eu estava lembrando, de toda a história de Israel.
como que Deus fez aliança com esse povo, como que Deus separou esse povo para que esse povo representasse a Deus. Israel se tornou um povo que carregava a arca da aliança, onde Deus se manifestava, a presença de Deus. O povo passava pelos lugares e vencia as guerras, porque Israel se tornou juízo para as nações do povo inimigo, o povo que matava inocentes, o povo que adorava outros deuses. Israel se tornou juízo para esses povos. E quando Israel vencia as guerras, o nome que era temido era o nome do Deus de Israel. Quando eles venciam, eles ficavam com o nome de Deus na boca, com muito temor. O Deus desse povo que venceu. E é muito interessante, porque o povo de Israel, ele zelava pela santidade, pela ordem, a obediência, em carregar o nome do Senhor. Quando Deus se apresentava a um homem, ele apresentava como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, um Deus de gerações. Olha como Deus fala, como ele fala em Êxodo 3,15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Quando ele apresentava ao povo, olha o que ele dizia: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus que faz aliança, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome de Deus era passado de geração em geração. A responsabilidade e o zelo por carregar o nome do Senhor atravessava as gerações. Os pais contavam história para os filhos: meu filho, você precisa de conhecer o nosso Deus. Ele abriu o mar vermelho. E os pais iam contando as histórias, e apresentando e mostrando a lei, e os filhos decorando a palavra. E para que o nome do Senhor atravessasse as gerações, Deus ensinou o povo o zelo pela santidade, pela responsabilidade, pela obediência, pela ordem. Quando nós lemos o capítulo final, esse capítulo 20, do 19 e início do 20, e aí termina a história de Ezequias e começa no capítulo 21 falando sobre o próximo rei que assumiu. E diz assim, versículo 1 e 2, capítulo 21: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante os filhos de Israel. Manassés se tornou o pior rei de Judá, e atraiu a ira, o juízo de Deus, fez o povo se desviar. Mas Manassés levantou os postes ídolos, instaurou idolatria novamente. Manassés sacrificou o próprio filho a deuses falsos. Fez pior do que as nações inimigas. Um pai constrói e deixa organizado a adoração a Deus, zelando pelo nome do Senhor. Agora vem o filho, desconstrói e faz com que todo o povo peque. E o próprio filho de Ezequias sacrificou seu filho a Deus falso. O que faz um filho não seguir os passos de um pai que zelava pelo nome do Senhor? Eu anotei 3 erros de Ezequias que colocaram a sua casa em ruínas. E quando nós lemos o texto, esse primeiro ponto, nós descobrimos que Ezequias só chorou por si.
Quando Deus disse a Ezequias, põe em ordem a sua casa, e ele chora, e Deus dá a ele 15 anos, Deus não retirou a palavra a Ezequias de ordem. Deus não disse para ele, ô Ezequias, já estou te dando 15 anos, então não precisa organizar mais a sua casa. Deus não disse isso. Deus disse para ele colocar a casa em ordem, ele chora, Deus dá 15 anos, e a palavra para colocar a casa em ordem estava de pé. 15 anos de vida que ele recebeu. E Manassés, no meio desse tempo, começa a crescer. Sabe, irmãos, os pais, eles apresentam os filhos ao Senhor. E hoje nós vimos isso aqui. Apresentando diante a igreja. É interessante que na Bíblia nós vemos José e Maria apresentando Jesus ao Senhor. E nós, lendo a história de Jesus, nós vemos que José e Maria foram responsáveis em que Jesus crescesse e cumprisse o seu propósito. Os pais apresentam os filhos ao Senhor. No Salmo 127, versículo 3 e 4, a Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são flechas, e nós preparamos para que eles sejam atirados a um alvo. Quem dá o destino somos nós, os pais. E para preparar uma flecha, não é de um minuto para o outro. Somos nós que preparamos a flecha, colocamos a ponta de uma forma que o alvo, a flecha vai atravessar e vai chegar no lugar que nós queremos. É o arqueiro que define o lugar que o filho vai chegar. Um pai só traz a filha no altar quando ele tem um altar na sua casa. Eu vi tantos pais que apresentaram os filhos, e depois de tempos, passou 15 anos, o pai vem até nós. Pastor, ora pelo meu filho, pastor, não sei o que eu faço. Ele está na droga, está rebelde. Antes de vir para Fortaleza, antes de vir para cá, um dia antes, eu conversei com um jovem, porque a mãe me falou, pastor, conversa com meu filho. Eu converso, irmã. E quando você conversa, é apenas uma organização que precisava na casa, que não foi feita alguns anos atrás, e a conta chegou. Se nós queremos que os nossos filhos façam aliança com o Senhor, nós precisamos de erguer um altar, esse lugar de renúncia, o lugar onde nós vamos consagrar o Senhor e vamos ensinar os nossos filhos, a nossa família. Deixa a sua família aprender a servir a Deus, vendo você servindo. Eu lembro que eu ganhei um rapaz para Jesus, ele era viciado em drogas, os filhos pequenos, e os filhos não gostavam dele. Mas quando ele veio para Jesus, e nós abrimos um life na casa desse irmão, novo convertido, e ele foi liberto, e agora a casa dele começou a crescer, os filhos começaram a amar o pai, que fica perto, o filho dele começou a andar perto do pai, apaixonado pelo pai, porque todo pai perto de Jesus é maravilhoso, porque cumpre propósito, obedece a palavra. Mas passou mais de 10 anos, o diabo conseguiu enganar a mente dele, e o diabo sempre vai fazer isso, irmão, sempre o diabo vai inventar uma mentira a respeito de liderança, de pastoreio, de cuidado, sempre ele vai jogar um pensamento na mente. Esse teste passa na mente de todo mundo, porque muitas pessoas entram e o diabo coloca uma falsa expectativa no coração da pessoa, tem do outro, e às vezes não existe nenhum problema, mas consegue entrar no coração, e aquele rapaz afasta, cai no laço do pecado e cai. E a última vez que me ligaram, era para tentar separar a briga do pai que queria matar o filho, queria matar o pai.
a maneira que eu trato a minha esposa. Irmãos, eu estava aqui orando e agradecendo a Deus, quando o pastor Gilson subiu aqui, eu fiquei agradecendo a Deus, e falei: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu pastores na minha vida. Meu pai morreu em 2011, e eu fiquei agradecendo, obrigado, porque meu pastor já me corrigiu, irmão, quantas vezes, da maneira que eu falava com a minha esposa, ríspido. Eu cumprimentava as pessoas: paz, igreja, tudo bem? E chegava em casa, tratava mal. E às vezes eu fazia alguma coisa assim, e o pastor viu, e ele me corrigiu: você precisa tratar melhor, você precisa falar melhor com sua esposa. Quantas vezes o pastor Gilson me deu um conselho tão maravilhoso: você precisa de falar com sua filha que você ama ela todos os dias, sempre, sempre. Irmãos, eu dou graças a Deus por isso. Eu tive um outro pastor que foi meu discipulador. Ele falava assim: você precisa de criar vergonha na sua cara, pastor Walid. Você precisa de ler mais Bíblia do que sua esposa. Você precisa de orar mais sua esposa. Sua esposa não pode ganhar de você não, rapaz, você é um sacerdote. Amém, pastor, amém. Tinha um outro pastor na igreja, pastor. Eu nunca falei isso com ninguém, é a primeira vez aqui. Está me lembrando? Meu Deus, se alguém tiver um papel, um lenço, porque eu perdi o costume de trazer lenço para a igreja. Eu preciso de criar esse costume de novo, para poder chorar, meu Deus. Um pastor, eu ia para a igreja, irmãos, com uma calça toda, como diz lá em Minas, toda negociada. Aquelas palavras que não tem sentido, né? E um dia esse pastor olhou para mim: rapaz, você está andando todo atrapalhado para vir para o culto. Você é um pastor, você precisa de se vestir melhor, precisa de arrumar, rapaz. Você está representando o Senhor, seu Deus. Tu é pastor. Obrigado, Júnior. Você é pastor, precisa de arrumar. Aí sabe o que ele fez? Ele comprou uma calça, aquelas calças slim de masculina, e uma camisa. Rapaz, aí você tem que vestir, pastor. E me deu de presente. Aí eu falei: estou entendendo, Jesus. Eu falei: amém, pastor, muito obrigado. Imagina se eu ficasse ofendido, meu irmão. Eu ia estar todo desmazelado, representando o reino. Imagina se eu ficasse ofendido quando o meu pastor me corrigisse, da maneira de eu conversar, da maneira de eu falar com o outro. E eu fiquei agradecendo a Deus, porque muitas pessoas... E quando eu li um texto na Bíblia, o texto diz assim: considerai cada um superiores a vós mesmos. Então quando eu encontro um irmão, fala assim: pastor, eu preciso melhorar nisso. Eu falei: isso é verdade, meu irmão, eu preciso. Porque nós estamos levando o legado, o nome do Senhor para outra geração. Eu preciso tratar melhor em casa os meus filhos, a minha esposa, a minha família. Qual Deus que nós estamos apresentando para a nossa família? O Deus da religião ou o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento. E no relacionamento, muitas vezes, alguém vai dizer, principalmente quem ama a gente corrige. Quem ama a gente corrige. Olha, esse cabelo seu está arrepiado, pode passar uma pasta aí. Não é verdade? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Caminho é uma estrada, meu irmão, leva a um lugar, um destino, e tem um tempo para passar nesse caminho. Ninguém é teletransportado para chegar do outro lado, a não ser Filipe quando batizou o eunuco. Mas todos nós estamos em um caminho, e a nossa família está seguindo os nossos passos. Em João 14:6 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós aprendemos muita coisa no caminho. Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Nós passamos pela porta, mas agora tem um caminho para trilhar, e esse caminho é o caminho completo de obediência, porque agora nós estamos, o nosso alvo é a estatura do varão perfeito, que é Cristo, e nós estamos trilhando esse caminho. E o Satanás, irmãos, ele quer nos tirar do caminho. Permanecer no caminho é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é permanecer na igreja, que é o seu corpo. Permanecer na oração, permanecer na consagração, permanecer no jejum, permanecer no testemunho, na gratidão, na lealdade,
no amor, no serviço, no afeto, no abraço, na atenção, no perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai não vos perdoará. Esse caminho é um caminho de perdão. Eu erro hoje e peço perdão hoje. E o perdão, ele é diferente da desculpa. A desculpa, a gente justifica o erro. Me desculpe, eu estava muito nervoso. Isso não é perdão. Me desculpa, é porque esse negócio me incomoda. Não, me perdoa. Realmente eu errei com você, me perdoa. Não, tudo bem, você estava nervoso. Não, eu não estava. É porque eu realmente errei com você, me perdoa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós estamos construindo um caminho, nós estamos construindo para a nossa família passar no mesmo lugar. E nós precisamos de ensiná-los como eles devem fazer. E nós precisamos ensiná-los como perdoa. E como ensina? Perdoando. Amor, já falei que você já colocou essa toalha nesse lugar. Esse sapato não fica aqui. Pelo amor de Deus. Não, me perdoa, amor. É verdade, eu vou melhorar nisso. Quanto tempo de vida você tem? Tem um filme que eu assisti, nem lembro o nome, mas a vida das pessoas é tipo um relógio no braço. Aí as pessoas trabalham e o pagamento é o tempo. Aí aumenta o número. E tem gente que está tipo assim, 1 minuto de vida. Esse filme falou muito comigo. Porque o amanhã não existe. A vida do homem é uma fumaça que se esvai. É como a folha, o moinho que o vento espalha. O amanhã nem existe. Quanto tempo de vida você tem? Se organize hoje, pois o amanhã pertence ao Senhor. O filho aprende pelo exemplo. O filho aprende a tratar as pessoas vendo o pai. O filho aprende a buscar a Deus vendo o pai buscando, principalmente em sua casa. Eu falei lá na casa do Pai Central que antes de vir para Fortaleza, eu recebi um vídeo da minha esposa. Mas há muitos anos, meu pai sempre foi um homem, ele converteu em 1981, eu sou de 80. E há muito tempo, meu pai sempre foi um homem disciplinado, orava ajoelhado, orava. E eu lembro que em 2010, ele recebeu um diagnóstico, estava tomando uma injeção porque ele teve uma enfermidade que é mielodisplasia, que acabou transformando em uma leucemia aguda. Ele faleceu em 2011. Em 2010, ele fez um propósito de oração. Ele orou todos os dias ao monte. Mas ele tinha criado um costume de orar todos os dias na sala, ajoelhado no sofá. E eu passava sempre, porque desde solteiro eu via meu pai ali orando. Casei, eu comecei a morar em cima do meu pai, porque eu montei um escritório da área que eu trabalhava, e vi meu pai orando. Em 2010 eu falei: pai, deixa eu orar com o senhor, porque eu tinha dificuldade de ter disciplina de oração. E meu pai: claro, meu filho. E eu marquei: o senhor pode orar comigo 8 horas? Posso sim. Aí 8 horas, ele já estava lá, 5 minutos antes ele já estava lá. Às vezes eu chegava 8:02, acordava correndo, e ele já estava lá orando. Depois que ele faleceu, muito tempo depois, eu vi a pessoa comentando que meu pai tinha falado com ela: rapaz, já tem muitos anos que eu decidi orar na sala, no sofá, só para minha família me ver orando, para eles aprender também. Depois que eu ouvi, eu falei assim: meu Deus, eu sempre orei assim, em lugar secreto, como a Bíblia diz, fecha a porta, sempre orei. Mas eu nunca fui intencional para ensinar, trazer os meus filhos para a oração. E eu comecei a orar todos os dias, no mesmo horário. Todos os dias. Em 2020 a Bela nasceu. E como nós estávamos muito em casa por causa da pandemia, eu estava orando sempre no mesmo horário. Em 2023 ela estava maiorzinha e ela ficava subindo das minhas costas, e eu sempre ali na sala. Os meus filhos também orando. Aí quando eu vim para cá, segunda-feira passada, na terça, minha esposa me mandou um vídeo. Ela mandou um vídeo, o vídeo era grande. Ela falou assim: amor, estou te mandando o vídeo, mas eu esqueci, era para eu ter gravado antes. O vídeo, a Belinha está no lugar que eu oro, orando ajoelhada e falando: ô Senhor, abençoa para que todo mundo seja pastor também, Senhor.
Minha esposa fala, não, amor, ela está aqui mais de 5 minutos orando. E eu falei, Deus, não me deixa parar. Não me deixa desanimar. Sua história com seus parentes pode ter sido marcada pela dor, por não conhecerem Jesus. Mas hoje você pode decidir escrever uma nova história para sua família, com Ele no centro da sua vida. Chore pela sua casa. Noé recebeu a direção de Deus para construir a arca, que salvaria a família dele do dilúvio. E Deus falou, Noé, construa a arca, deu as medidas e tudo. Mas não falou com os filhos e com a esposa. Mas sabe o que Noé fez? Noé envolveu a sua família no projeto. E foram anos construindo. Ele falava, filho, pega o martelo. Vamos na floresta, vamos pegar essa madeira. Filho, vamos vir para... Pai, esposa, é aqui que vai ficar o quarto. O leão vai ficar neste lugar, o elefante e tal. Vamos construir esse... Porque é assim que Deus falou. Está escrito, não pai, pode colocar aqui, não. É assim, meu filho, a gente faz o que Deus fala. Está escrito que esse compartimento é aqui. É dessa forma. E o pai vai ensinando. Toda a família foi salva. Foi diferente de Ló, que a mulher olhou para trás. O segundo erro de Ezequias, ele foi imprudente. No capítulo 20 de 2 Reis, depois que Ezequias recuperou da enfermidade, os babilônicos vieram visitá-lo. Quando foram visitá-lo, porque ficaram sabendo que ele estava doente, Ezequias, talvez movido pela vaidade ou o desejo de impressionar os babilônicos, ele abriu a casa, mostrou todos os segredos da casa dele, da casa do Senhor, mostrou riqueza, mostrou arsenal e mostrou tudo que era vulnerável. A Isaías vem e profetiza, por causa do que você fez, Ezequias, os seus filhos serão levados eunucos para a Babilônia, toda a nação será escrava. Como que um pai deixa o inimigo entrar na casa e entrar em todos os lugares secretos da família? O que você está deixando entrar na sua casa? O que a sua família está colocando diante dos olhos? Quem está acessando o coração dos seus filhos? Talvez alguém pode dizer, minha casa tem portão, tem câmera, tem cerca elétrica. Mas a internet está entrando no quarto e roubando o bem mais precioso que você ama. Sabe, o entretenimento tem roubado o tempo da família. Tem família, irmãos, que o pai come na sala, a esposa come no quarto, o filho come lá fora, e cada um comungando com as janelas do mundo, as redes sociais. Não conversam. E nós estamos vendo divórcio, estamos vendo filhos se isolando dos pais. A imoralidade sexual através da pornografia na internet, destruindo as famílias. A Babilônia está entrando nas casas e roubando os nossos filhos. Não permita que Babilônia roube os seus filhos e a sua família. Proteja a sua casa. Eu estive nesse lugar, irmãos, nesse lugar de vício. Deus me libertou pela misericórdia dele. Eu não quero nunca que os meus filhos conheçam esse lugar. É a minha responsabilidade. Eu estava num culto de adolescentes na nossa igreja e eu contei o meu testemunho. E o meu testemunho é ligado ao testemunho do pastor Eibe. Um dia vocês vão ouvir, quem sabe. Mas eu lembro que eu saí e falei com os adolescentes, se vocês quiserem conversar comigo, eu vou ficar à direita aqui, e eu converso com vocês. Aí terminou o culto, quando eu cheguei do outro lado, eu tomei um susto, eu mandei chamar os pastores para me ajudar, porque fez uma fila de meninas e meninos de 8, 9, 10 anos, e todos eles falaram a mesma coisa, pastor, eu já estou viciado em pornografia, já tem 2 anos, parece, ele tinha 8,
E eu conheço os pais, meninas, e aquela dor no coração de ver que a geração está sendo invadida por Babilônia, porque tem alguém deixando a porta aberta, tem alguém deixando os inimigos entrarem. O terceiro erro de Ezequias foi o egoísmo e a indiferença. 2 Reis 20, 17 a 19, está escrito: eis que virão dias, isso é a palavra de Isaías para Ezequias, eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Não ia ter mais genealogia, não ia ter multiplicação. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que estava dizendo? Não tem problema, o que os olhos não vê, o coração não sente. Não importa, se os levarem meus filhos, se destruir a minha casa, eu não vou ver mesmo, eu vou terminar os meus dias bem. Ezequias não se importou em saber que os seus filhos e a nação receberiam juízo por causa dos seus atos. Ezequias não pôs a casa em ordem. Seu filho se tornou o pior rei de Judá. Sabe, irmãos, todos nós queremos viver muito, mas não queremos às vezes responsabilidade de viver ensinando a próxima geração. Sabe por quê? Porque ensinar dá trabalho, toma tempo. Às vezes você tem que ficar com seu filho, separar. É assim, meu filho, que faz, é assim que faz. Esses dias eu estava no culto, e lá na nossa igreja, quando é o culto de jovens e eu participo, eu gosto de ficar lá na porta para ver quem está trazendo os jovens, adolescentes. E parava os carros e alguns entravam e eu que bom que você veio, quem é que te trouxe? Alguns falavam, não, foi o Uber. Agora, quem te trouxe? Não, foi meu pai. Por que ele não entra também? Às vezes num culto de domingo, celebração, por que ele não entra? Não, ele manda eu vir para a igreja, mas ele não vem não, ele não gosta de vir não. Meu Deus. O caminho é lá, tá, meu filho? Jesus é o caminho, pode ir, eu vou para esse aqui. Como? Aí depois a conta vem, meus irmãos, aí a pessoa chora e entra aqui para casa, ora para o meu filho, porque fugiu com um menino, e o menino engravidou minha filha. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Salmo 119, versículo 105 diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada e é luz. Sabe, quando nós acendemos a luz em algum lugar, nós percebemos algumas coisas que às vezes estão fora do lugar. Quando Deus criou a terra, que estava num caos, Ele disse, haja luz, e houve luz, e depois Ele começou a organizar a terra, apareça porção seca, peixes, árvores, e começou a organizar para que o homem viesse habitar em um lugar lindo e maravilhoso. Quando a mulher da dracma perdida perdeu a moeda, que tinha muito valor para ela especial, a Bíblia diz que ela pegou uma candeia e acendeu a luz. Quando ela acendeu, a Bíblia diz que ela pegou a vassoura e começou a varrer a casa. Teve um dia que eu fui fazer isso em casa, varrer, e eu peguei o sofá, e eu fui tentar pegar, eu falei assim, não, deixa eu levantar esse sofá. Quando eu levantei, eu descobri que tinha outras coisas valiosas perdidas ali também. Às vezes nós achamos que tem uma coisa no coração da gente desorganizado, mas quando a gente acende a luz, aí a luz mostra que tem outras coisas. Aí Deus vem e usa um pastor e prega uma série. Chega de altos e baixos. Socorro, eu só quero viver para Deus. Você lembra disso?
Aí nos ensina várias práticas espirituais para praticar. E eu saio do culto, nossa, que palavra poderosa. Aí chega a segunda-feira, eu não pratico. Todas as vezes que nós acendemos a luz na nossa vida, nós temos a oportunidade, se vamos organizar ou deixar do jeito que está. A palavra de Deus, ela revela o que precisa ser organizado, ela nos exorta, ela consola, ela conforta. O que precisa organizar? Talvez sejam os pensamentos, talvez sejam as ideias, talvez seja a sua alma, talvez seja o seu coração, talvez seja o seu relacionamento com Deus. Quem sabe uma aliança que precisa fazer com Deus. Quantas mensagens você já ouviu? Quantas mensagens num culto você já ouviu? No ano passado, esse ano, que foram mostrando área na nossa vida que precisávamos melhorar. Quantas mensagens? Quantas mensagens eu vou precisar ouvir de novo para que eu organize a minha casa? Porque o tempo está passando e a geração nova está chegando, e elas só vão viver de acordo com o que elas estão vendo e aprendendo. Eu queria ler com vocês o último texto, e se vocês puderem, por gentileza, ficar de pé, que nós vamos também orar ao Senhor. Esse texto é o Salmo 145 e o versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós somos a geração que iremos contar e preparar a próxima geração. E para isso, a nossa casa, o nosso coração, a nossa família precisa estar em ordem. O que você vai passar para a próxima geração? Uma tocha ou um carvão? Eu queria que você falasse com seu Deus. Fale com Deus. O Espírito Santo mostra para você o que você precisa organizar. Quem sabe você não fez ainda teve um relacionamento com Deus profundo. Quem sabe você precisa de entregar completamente a sua vida a Cristo. Quem sabe você precisa de entregar ao Senhor o coração e receber o perdão de Deus para perdoar a tantas pessoas. Fale com o Senhor enquanto nós adoramos a Deus. Fale com o Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Deus vai te usar, meu irmão. Sim, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Deus vai usar você na sua casa. Deus vai levantar você como voz profética. Deus vai te habilitar e você terá autoridade para falar aos seus filhos. Você vai amar como Jesus ama. Você vai ofertar como Ele oferta. Você vai entregar como o Senhor entregou. Você vai ser usado para a próxima geração. Deus está levantando filhos maduros para que essa geração conheça o nome do Senhor. Você vai levar o legado de Deus, você vai carregar, e você já carrega o Espírito, mas o Senhor vai derramar sobre você uma unção poderosa para fazer não só sinais, mas para ser modelo, para ser exemplo, para ser autoridade. Eu declaro sobre a sua vida que você será o que Deus planejou, e comece agora construindo. Aleluia!
confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A palavra do Senhor para nós hoje foi: põe tua casa em ordem. Quando nós cremos, a Bíblia diz assim, ó, eu criei, repita comigo, eu criei, por isso também falamos. A palavra do Senhor diz, repita comigo, nós cremos, por isso também falamos. O que eu quero convidar você agora é ter uma atitude de fé. Quem tem fé? A palavra do Senhor para nós hoje é essa: põe tua casa em ordem. Nós não sabemos em que área. Talvez sejam situações de pecado que nós precisamos abandonar, talvez sejam situações na família que nós precisamos consertar, mas não adianta ouvir essa palavra e não fazer nada. Nós precisamos ouvir e agir, ouvir e obedecer, e isso começa aqui, começa agora. Então nós vamos profetizar essa música, nós vamos dizer essa música: eu vou construir a minha vida em ti. Mas enquanto nós falamos isso, eu quero que você pense naquela área da sua vida que precisa ser consertada. Talvez você perdeu o seu relacionamento com Deus. Hoje é cheio de cristão que não ora mais, é cheio de cristão que não lê a Bíblia mais, é cheio de cristão que nunca leu a Bíblia uma única vez sequer. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? O apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, ele diz assim: o atleta em tudo se domina, eles para conquistar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E Paulo disse: assim corro também eu, não sem metas, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a muitos não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando: seguir Jesus vai doer, seguir Jesus vai custar disciplina, vai custar esmurrar o próprio corpo, vai custar dobrar o joelho quando a perna não quer dobrar, vai custar orar quando eu não quero orar, vai custar ler quando eu não quero ler, vai custar jejuar quando eu não quero jejuar, vai custar pedir perdão quando eu não quero pedir perdão, vai custar devolver quando eu não quero devolver, vai custar pagar quando eu não quero pagar. Mas se eu vou servir a Jesus, ainda que eu esmurre o meu corpo, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu quero que você veja a você mesmo agora com os olhos da fé, orando como nunca orou, lendo a palavra como nunca leu, perdoando como nunca perdoou, tendo relacionamento com Deus como você nunca teve. E enquanto com os olhos da fé você vê, eu quero convidar você agora: levante os seus dois braços aos céus, feche os seus olhos e comece a pensar: eu vou ser essa pessoa. E vamos cantar juntos: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu. Comece a se ver na presença de Deus. Eu vou confiar somente em ti, somente não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Com muita fé diga: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Eu vou confiar somente em ti. Coloque fé na sua voz e diga: eu vou. Eu vou construir minha vida. Eu vou viver pra Deus. Meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Vamos dizer: santo, 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 santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Somente a igreja, vamos cantar: santo.